Oi, gente! Tô gravando esse vídeo aqui referente àquela caixinha de perguntas que eu deixei. Tinha bastante curiosidade de como eu vim parar aqui no navio. Então eu vou responder algumas daquelas perguntas e explicar mais ou menos como foi o meu processo, tá? Pra eu chegar onde eu estou aqui. Já vou adiantando pra vocês, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia num navio de cruzeiros, que eu teria conhecido a quantidade de países que eu conheci e que eu estaria hoje aqui no maior navio do mundo. Como que começou tudo isso? Bom, eu me recordo que era Dia das Mães, 2015, num domingo. Eu estava escolhendo umas músicas no notebook pra tocar e vi um anúncio. Precisamos de profissionais para trabalhar com crianças em navio de cruzeiro. Diante desse anúncio, como eu era formada em pedagogia e eu já tinha feito muitos anos de inglês, eu resolvi mandar o meu currículo. Era uma agência, eu nem sabia se isso era verdadeiro ou não, nunca conheci ninguém que trabalhou em cruzeiro, nunca conheci o que eu ia fazer no cruzeiro, porém eu falei, eu vou mandar esse meu currículo. Mandei o meu currículo, depois de 2 dias veio a resposta. Você foi aprovada, porém você precisa enviar o seu currículo em inglês. E eu falei, quer saber? Vou mandar meu currículo em inglês? Não vou fazer isso não. Não fiz, gente. Passou 2 meses, a agência me retornou esse e-mail pedindo pra mim enviar esse currículo em inglês. Fui lá, fiz o currículo em inglês. Fiz bem, mais ou menos. Eu lembro que eu precisava de uma ajuda específica nesse currículo. A minha amiga Cher, lá da VIP Idiomas, ajudou. E enviei. Mas não era uma coisa que eu falei assim, eu quero. Até porque eu não sabia que era palpável, que eu conseguiria chegar até lá. Pra mim, eu achava assim, você não vai conseguir. Mas, mesmo assim, mandei e fiquei no aguardo. Depois de 1 mês, mais ou menos, eu recebi um e-mail falando, você foi aprovada. No próximo e-mail nós vamos agendar uma entrevista, vamos te mandar um link para essa entrevista pelo Skype. Você fica online no Skype na hora e horário marcado que nós vamos te chamar para essa entrevista. Eu falei, beleza. Peguei, fiquei aguardando no dia, horário marcado dessa entrevista. A agência me ligou, era o Marcelo. Aí ele começou a falar comigo em português. A entrevista foi bem assim, igual a gente faz mesmo pra qualquer emprego. Ele pediu pra eu falar um pouco sobre o meu currículo, sobre o que eu tinha no meu currículo, o que eu já fiz e deixei de fazer. E no meio da entrevista, ele falou, let's talk in English now. Aí, na entrevista em inglês, ele perguntou um pouco pra mim sobre o porquê que eu queria trabalhar em navio. Porque eu expliquei um pouquinho, né, que eu queria aprender algumas outras coisas, que eu queria colocar o meu estudo de inglês em prática e tal. Aí ele perguntou 2 perguntinhas básicas. Você consegue ficar muito tempo longe da sua família? E você consegue trabalhar todos os dias da semana sem ter folga? Eu queria ir por uma coisa que eu nem sabia, mas eu falei, eu vou, consigo e pronto. Foi isso a minha entrevista. Aí ele falou pra mim assim, agora a gente vai aguardar. Eu vou te mandar uma resposta dessa entrevista. Depois disso, eu recebi um e-mail falando que o meu currículo foi aprovado, que ele colocaria à disposição das empresas que ele trabalhava. E se alguma empresa se interessasse por mim, eles agendariam uma entrevista. E correria o risco também de nenhuma empresa se interessar. E graças a Deus, a Royal Caribbean se interessou por mim e agendou uma entrevista para trabalhar como Youth Staff, que é para trabalhar com crianças no entretenimento infantil. Beleza, a mesma coisa, o mesmo procedimento, agendaram a entrevista por e-mail e por Skype. Demorou de 2 meses, mais ou menos, depois do dia que ele falou comigo, da última entrevista, e agendou a entrevista por Skype. No dia e hora marcado, estava eu online. A entrevista era diretamente com o escritório de Miami. Então a entrevista já iniciou em inglês. O que ela me perguntou nessa entrevista, gente? As mesmas coisas das entrevistas aqui, pontos positivos, pontos negativos, foi o início da minha entrevista com ela e um pouco sobre o meu currículo, com o que eu já trabalhei, o que eu já fazia e a minha experiência com crianças também. Depois dessa primeira parte básica sobre perguntas, ela foi para a parte específica da profissão. Ela começou a fazer perguntas diretas, como o que eu faria se 2 crianças começassem a brigar lá no meio do cruzeiro? O que eu faria se uma criança caísse e se machucasse? Qual seria a minha atitude? E pediu também que eu desenvolvesse uma atividade naquela hora, de última hora, como se não tivesse nada planejado. E eu tive que inventar uma brincadeira pra ela. Eu comecei a cantar, inventei uma dinâmica na hora, uma música em português mesmo. Ela não entendeu.
direito, mas ela entendeu a dinâmica da atividade, gostou e falou, ótimo, tudo bem. A entrevista é isso no momento e em breve você vai saber a resposta. Depois disso, gente, fiquei eu lá ansiosa. E agora, o que será que vai ser isso daí, né? Mas eu não tava levando muito a sério, porque eu estava empregada no Brasil. Fazia 6 anos que eu trabalhava para uma empresa. Depois de um mês, eu recebi o resultado dessa entrevista que eu tinha passado. Porém, eu teria que aguardar para mais uma entrevista com Miami. Aguardei, recebi depois de um mês, mais ou menos, gente, era tudo um mês, nada rápido, foi bem demorado o meu processo. Outros processos podem ter sido mais rápido, mas o meu foi bem demorado. Aí eu recebi a data para mais uma entrevista. No dia, horário agendado, entrei no Skype, ela me chamou, era uma outra mulher de Miami, e ela começou a perguntar um pouco sobre mim, e a gente começou a conversar, e eu tava um pouco mais solta nessa entrevista, e comecei a falar com ela, fazer gestos, tudo mais. Ela olhou pra mim e falou assim, você teria problema de participar em festas, dançar em festas? Eu falei, não, eu dancei 8 anos pra uma banda, eu adoro dançar, sempre fiz isso. Aí ela perguntou, você teria problema em pintar o seu rosto? Eu falei, você não me viu no carnaval aqui da minha cidade. E na hora que eu falei do carnaval, ela já começou a dar risada e falou, ó, o negócio é o seguinte, eu vou mudar você de posição. Você não vai trabalhar mais com criança, você não vai ser mais youth staff, você vai ser cruise staff a partir de agora, que é o entretenimento adulto. Aí eu falei assim, tá ótimo. Eu queria ir, não importava a posição, tô dentro. Ela falou, pra mim, você se encaixa no entretenimento adulto. Eu falei, tá bom, não vou discutir. Aí eu perguntei, porque eu já tava, né, ansiosa. E quando que eu vou saber a resposta dessa entrevista? Ela falou assim, agora, você já passou, agora é só aguardar os próximos passos para os treinamentos que você vai ter que fazer daqui pra frente. Mais um mês, mais ou menos, se passou. Eu recebi um monte de documento para preencher, muito documento, porque nessa fase a empresa começa a olhar o seu currículo e analisar, ligar, mandar e-mail para comprovar as informações do seu currículo para as empresas que você já trabalhou. Pode ser que não seja para todas, mas liga para algumas sim. Aí depois deles comprovar todas as informações, a gente começa a fazer os treinamentos. Aí eu fui fazer um treinamento que tem que ser feito no Brasil, uma semana de treinamento. Você tem que vir pro navio com esse certificado. É uma coisa que você precisa fazer no Brasil, é lei do Brasil para ser feita no Brasil. E tem um valor, tem um investimento que você tem que pagar e a empresa não te reembolsa. Então é um investimento que você faz para vir pro navio. Fui para São Paulo, fiz uma semana desse treinamento. Depois que fiz o treinamento, demorou 30 dias para ficar pronto o certificado. Nesse processo, quando fica pronto o certificado, manda pra agência mandar pra empresa, pra depois surgir o próximo passo. Depois do treinamento, ainda tem exame médico, que existe uma empresa específica de confiança da empresa que você faz os exames, que é em São Paulo. E também, gente, é um valor que você tem que pagar, que a empresa não paga. Você tem que confirmar se tá com o seu passaporte em ordem, porque depois de tudo pronto, que a empresa te libera a tua carta de embarque e com a data que você vai embarcar e uma carta que para você levar no consulado para você tirar o seu visto. Tá? E esse visto, sim, a empresa reembolsa você. O restante, gente, é todo o investimento que você faz pra vir pra cá. Eu recebi essa data de embarque minha, era menos de 30 dias pra eu embarcar. Aí, quando eu recebi essa data de embarque, gente, eu falei assim, e agora? Eu lembro até hoje que era 21 de junho de 2016. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vou ou eu não vou? Aí ficou aquela decisão. Eu já fiz tudo isso, eu investi tudo isso, mas não tinha certeza que eu ia. Que eu ia ser aprovada pra ir. Quando eu fui aprovada, eu falei, e agora? Vou ter que largar minha família, meu emprego, tudo. Mas, gente, eu fiquei meio assim, em qual decisão eu tomaria. Daí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Pedi a conta do emprego, pedi pra eles fazerem um acordo comigo, eles não fizeram um acordo. Eu pedi a conta, arrumei minhas malas e pronto. Um pouco antes de eu vir, tinha um lance de que eu teria que pagar a minha passagem de ida. Então eu pesquisando passagem, por quê? A empresa tinha parado de pagar passagem para as pessoas, porque as pessoas iam, ficavam um mês e voltavam. Então elas parou de pagar a passagem e eu fiquei procurando, e agora, passagem de última hora, como que eu vou fazer? Aí quando as coisas é pra dar certo, quando Deus encaminha as coisas pra gente, ninguém tira da gente. No dia que eu ia comprar a passagem, eu recebi um e-mail falando que a minha passagem tinha sido paga pela empresa, porque eles fariam um teste aquele mês. Gente, foi bem assim, coisa do destino, era pra eu estar aqui, eu amo o que eu faço,
Foi assim, o meu processo foi bem demorado. No final durou 1 ano, de quando eu comecei o processo até quando eu embarquei, demorou 1 ano. Depois, lógico que a bordo eu descobri que você não precisa ir direto pela agência. Pra entrar, você pode entrar direto, aplicando direto pra empresa. Todas essas coisas que, às vezes, demorou um pouquinho mais o processo. Mas eu falo, eu consegui e eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Então, assim, a gente tem que acreditar. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça e fala, eu quero, vai e faz, porque o mundo tá aí pra todos nós conquistarem. E eu acredito que todo mundo pode conquistar o mundo, seja lá do jeito que for. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei meio resumido, porque é muita coisa, muita informação. Qualquer coisa, deixa a perguntinha aí. E aí, depois eu venho com um novo vídeo contando como foi a minha semana, a primeira semana a bordo, gente. Foi pesada e tensa. Comenta, curte, compartilha pra eu fazer mais um.